Queridos, queria convidar você a abrir comigo Levítico, capítulo 5. Levítico, capítulo 5. Levítico, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 14 a 19. Vamos entrar ao começo do capítulo 6 até o verso 7. A gente vai seguir a leitura. Levítico 5, 14 a 19, 6, do 1 a 7. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele, com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro, sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. E disse o Senhor a Moisés: se alguém pecar, cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algo bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena. Acrescentará isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Senhor Jesus, mais uma vez nós te pedimos, fala ao nosso coração. Fala através de mim e apesar de mim, Pai. Que nessa noite nós possamos conhecer mais a sua palavra, que o nosso coração mais uma vez seja renovado, transformado, alicerçado, para que sejamos filhos melhores, servos melhores e irmãos melhores. Essa é a súplica que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós estamos numa série chamada Uma Jornada Bíblica sobre o Perdão, e o tema do sermão de hoje é propositalmente provocativo, que diz o seguinte: quem errou tem que ressarcir. Esse é o título do sermão. Quem errou tem que ressarcir. Mas antes de eu entrar no texto em si, eu quero fazer uma recapitulação de algumas coisas que nós já tratamos aqui desde o começo da série. A primeira coisa que nós tratamos foi: todos nós somos pecadores perdoados por Deus. 2, fomos perdoados porque Ele pagou a nossa dívida. 3, agora, de igual modo, nós precisamos manifestar esse perdão. 4, mas o arrependimento precede o perdão. 5, o perdão não é uma emoção, o perdão é uma promessa de não trazer mais à tona aquilo pelo qual o outro se arrependeu. 6, o arrependido, quando necessário, precisa ser socorrido pelo perdoador. E 7, o pecador arrependido precisa ser humilde. Agora, nós vamos, diante desse texto aqui, tratar como que esse pecador arrependido deve agir logo após o seu arrependimento. Bem, a gente começou olhando o livro de Levítico.
O livro de Levítico faz parte do que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia e que é escrito por Moisés. E o livro de Levítico, ele normatiza algo que foi iniciado no livro de Êxodo. Tanto quando a gente vai ver o livro de Levítico, nós vemos muitas leis, muitas regras, muitos ritos, algumas coisas sobre sacrifício, mas, via de regra, o livro de Levítico ele tem uma estrutura de tratado jurídico. Isso é interessante. Por quê? Porque na época em que o livro de Levítico ele foi escrito, quando um rei começava uma relação com um povo, ele fazia um tratado jurídico. E esse tratado jurídico ele representava o início de uma relação. Então, o livro de Levítico, nesses muitos tratados que às vezes nós temos dificuldade para ler, ele está mostrando que Deus está criando um relacionamento com o seu povo a partir de então. Mas não só isso. Nós achamos que o livro de Levítico tem como fim os ritos, as regras e os sacrifícios, mas eles são apenas um meio. Porque no final das contas o livro de Levítico fala sobre só uma coisa: santidade. Santidade na relação entre o homem e Deus, santidade entre a relação do homem com o seu próximo. E ele representa um cerimonial num período em que as cerimônias eram muito vulgares. As cerimônias naquela época eram cerimônias de autoflagelação, onde as pessoas se cortavam. Você vai ver a relação de lá no Monte Carmelo, onde o povo começa a chicotear as próprias costas para tentar chamar a atenção do seu Deus. Quando nós vemos ali que o próprio povo de Israel, com a ausência de Moisés, eles fazem um culto e colocam aquele bezerro de ouro. É lógico que os filmes não colocariam isso, mas a gente vê no filme um bezerro de ouro, todo mundo dançando alegre. Não, aquele culto era um culto onde aconteciam orgias. Aquele bezerro de ouro ele tinha um órgão sexual masculino e as pessoas tinham relações com o bezerro e entre si. Essa era uma característica dos cultos naquela época. E agora você tem um Deus apresentando um culto que não tem nenhuma imoralidade sexual, nenhum desrespeito ao outro, e que no lugar de se autoflagelar, há algo, um animal, que ele é flagelado no seu lugar. Isso é um princípio de normatização que mostra uma relação de pureza, de purificação, de clareza e de santidade. Isso é tão vivo que alguns teólogos vão dizer que o livro de Levítico é uma introdução ao Novo Testamento. Porque ele fala principalmente sobre a expiação, sobre alguém morrer no lugar de alguém. E resumindo bem, o livro de Levítico ele traz algumas lições que trazem segurança para o povo. Por quê? Primeiro, o tabernáculo era símbolo da presença de Deus diante do povo. Né? E esses vários rituais para você entrar no tabernáculo evitava que as pessoas entrassem de qualquer jeito na presença de Deus. Então você pensa, bem, por que esse monte de lavagem de mãos, esse monte de purificação, esse monte de ritual de limpeza? Para que cada portão atravessado a pessoa tivesse compreensão do seu pecado e chegasse diante de Deus com uma avaliação correta. O que Paulo vai dizer lá na frente? Avalie-se, pois o homem a si mesmo. E essa avaliação e essa purificação mantinha a presença de Deus no meio do povo. Então era justamente esse monte de ritual que mantinha um povo digno, a certa medida, com muitas aspas, tá? Digno de ter a presença de Deus no meio deles. E isso também fazia com que eles entendessem que eles eram pecadores por causa da avaliação constante da condição do coração. E nos 15 primeiros capítulos de Levítico nós vemos alguns princípios, alguns procedimentos sacrificiais que dizem respeito à remoção do pecado do homem e à reinserção do pecador no meio da comunidade e no meio do culto. E os que faz parte desse capítulo que nós lemos aqui. E os últimos 11 capítulos enfatizam a ética, a moral e a santidade, que é um tema unificador de todo o livro de Levítico. Mas todos esses cerimoniais, eles só eram possíveis porque a partir de então eles tinham se tornado propriedade particular do Senhor. Isso é interessante. Todas as vezes que Deus ele vai trazer leis ao seu povo, antes ele traz a clareza que eles só são dignos e capazes de fazerem a manutenção dessa lei porque eles são propriedades adquiridas. É só você olhar o começo dos 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos, ele fala, eu separei vocês, vocês são meu povo, há um propósito na vida de vocês. Mas, como eu dito anteriormente,
Esse bloco de texto que nós lemos fala sobre rituais de remoção de pecado e reinserção do pecador à comunhão com Deus e com o próximo. E esse texto que nós lemos fala sobre dois tipos diretos de pecados. Primeiro, contra as coisas sagradas, seja o tabernáculo ou o sacerdote. Segundo, diretamente contra o outro. Vamos lá falar de novo. Esse texto que a gente leu fala sobre pecados cometidos contra coisas sagradas e contra o próximo, contra o outro. Mas vamos lá. Então, como que essas transgressões a coisas sagradas aconteciam? Elas aconteciam e ela se referia a transgressões que envolviam sacrifícios a Deus, votos, comemoração de dias especiais e assim por diante. Ou seja, todo sacrifício a Deus tinha uma regra. Havia um valor que você tinha que pagar, havia uma regra para apresentar um animal. O animal tinha que ser o primogênito, ele não podia ter defeitos. E às vezes, para levar uma vantagem, você levava o seu animal mais magro, para o seu prejuízo não ser tão grande assim. Esse era um dos crimes contra algo sagrado. Alguns simplesmente não entregavam esse animal, outros faltavam às festas religiosas. E as festas religiosas tinham o mesmo princípio: plantar, reforçar, alicerçar marcos da aliança de Deus com o seu povo. Então não era só faltar uma festa, era deixar de perceber o quanto Deus tinha transformado, guiado e alicerçado aquele povo. Não comparecer às convocações dos líderes também era uma forma de você transgredir contra coisas sagradas. Quando não era dado o que devia, ou era desviado o que você não podia desviar. Então, tudo isso você precisava, a partir de então, pagar uma multa no santuário. E tinha uma multa para cada tipo de coisa específica e uma forma diferente de cobrar essas coisas. Se você cometeu um pecado que você não sabia que era pecado, você ressarcia e pagava 1/5. Se você cometia um pecado e você percebia que tinha culpa porque alguém te trouxe a noção da culpa, você ressarcia e pagava o dobro. Se você roubava algo que você não podia pagar, você pagava 4 vezes mais. Então existiam regras. A cobrança, ela visava que o povo de Israel entendesse o peso do pecado contra as coisas de Deus. Mas o texto também fala contra pecados cometidos contra o outro. Isso é interessante, queridos. Por que Moisés coloca junto transgressões contra coisas sagradas e transgressões contra o outro? Porque a igreja e o povo pertencem a Deus. As coisas sagradas, no sentido ritualístico, é de Deus, mas o outro também é dele. Então, por isso que Moisés fala que quando você peca contra o Senhor, fazendo mal contra o seu próximo, você peca primeiro contra o Senhor. Isso nos faz perceber a gravidade do que é fazer o mal contra o outro. Bem, então, que tipo de mal contra o outro? Ele vai resumir bem o tipo de mal, porque esse resumo dele aqui traz quase, ou melhor, todo tipo de mal que a gente pode praticar contra o próximo. Ele vai falar sobre 3 palavras-chave: bens em depósito, extorsão e roubo. Então, bens em depósito é quando você dava algo como garantia. Olha, eu faço um acordo com você e eu te dou a minha casa como garantia. Quando eu cumprir esse acordo, você devolve a casa para mim. E tinham pessoas naquela época que não devolviam. Aproveitavam e ficavam com o bem do outro. A gente vê algo parecido hoje em dia, né? A gente, às vezes, coloca um negócio no banco como um bem, e para a gente pegar aquele bem, a gente tem que pagar 3 vezes mais aquele bem que já era nosso. Roubo é qualquer tipo de apropriação indébita do bem do outro. É quando você pega algo que é do outro que não lhe é devido. E extorsão é o ato de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa por meio de ameaça ou violência, com a intenção de obter vantagem, recompensa ou lucro. Então, roubo, você pega algo de alguém, e extorsão, você leva alguém a fazer algo errado ou deixar de fazer o certo só para ter vantagem. E isso com ameaça. Tá? Eu vou definir ameaça aqui porque também é um conceito bem deteriorado. Hoje em dia tudo é ameaça, já reparou? Tudo é ameaça. O artigo 147 do Código Penal brasileiro fala que a ameaça vamos lá,
ameaçar alguém por palavras, gestos ou outros meios de lhe causar mal injusto ou grave. Então, quando você ameaça alguém, e aquilo que você fala pode trazer um mal injusto e grave ao outro. Isso é ameaça. Beleza. Mas tendo feito essa definição, como que nós erramos com coisas sagradas e como que nós erramos com o próximo, com o outro? Como? Bem, como que nós erramos com as coisas sagradas? Primeiro, quando nós não somos parte de fato do corpo de Cristo. Paulo vai dizer que a igreja é um edifício de muitas partes que representam um corpo e cada um é uma parte desse corpo. Uns são mão, outros pé, outro perna, mas cada um é uma parte. E a partir do momento que nós prometemos fazer parte desse corpo, nós temos que assumir a nossa posição como membros desse corpo. Então, quando nós assumimos essa responsabilidade e nós não a cumprimos, nós estamos errando contra as coisas sagradas. Nós estamos pecando contra Deus, nós estamos pecando contra a igreja. Segundo, e é um tema delicado, quando nós não sustentamos financeiramente e com o nosso empenho a igreja. Porque isso daqui é algo que exige tempo e dinheiro. E não é de incentivo do Estado, porque não existe. Tá? Não existe incentivo do Estado. Tinha uma regrinha aí que estão falando, teve um governo que falou que ia tirar todos os benefícios que os pastores tinham. E eu me dei conta que eu não descobri que benefícios eram esses, porque até onde eu sei eu não tenho benefício algum. Pelo contrário, o pastor no Brasil, qualquer ministro religioso, por ser ministro religioso, ele está abrindo a mão de uma série de direitos. E a igreja é de igual modo. A igreja não pode lucrar, a igreja não pode guardar bens que são incompatíveis à sua entrada. Então isso precisa com que o corpo faça a manutenção. Então, quando nós não fazemos essa manutenção, nós falhamos contra as coisas sagradas de Deus. E não é só uma questão financeira, mas também uma questão de empenho. E nós, presbiterianos, tudo a gente vota, né? A gente tem muitos direitos, mas também temos alguns deveres, mas nós esquecemos dos deveres e nós nos lembramos dos direitos só. Eu voto no pastor, o pastor recebe um salário, eu voto no presbítero, eu voto no diácono, acabou a minha obrigação aí. Não, querido. Você votou em presbíteros e diáconos para te representarem. A sua responsabilidade continua sendo a sua responsabilidade. Não tem como um punhado de pessoas levar a igreja adiante, impossível. É por isso que nós vemos no Brasil e no mundo uma preocupação com o índice elevado de... Só você jogar aí fora, são pesquisas fora de ambientes cristãos. Existe um número elevadíssimo de ministros abandonando o evangelho. Existe um número elevadíssimo de ministros que não abandonam o evangelho, mas abandonam o ministério. Existe um número elevadíssimo de ministros tendo que ter cuidado com a saúde por causa de burnout, que é um esgotamento físico e emocional. Existe um número crescente de suicídio no âmbito pastoral. Todo ano, aqui na região, a gente ouve falar de alguns pastores que infelizmente tiraram a própria vida. Por quê? Porque é insuficiente. Não tem como. Então, quando nós não cumprimos a nossa responsabilidade na igreja, nós estamos falhando contra as coisas sagradas de Deus. Quando nós não cumprimos a convocação da liderança da igreja, isso acontece muito na igreja presbiteriana, convocação. Às vezes aí fora usam outros nomes, nós usamos nomes mais formais, isso é bom. O pastor vem aqui, e fala, irmãos, o conselho está convocando a igreja e vem meia dúzia de gato pingado. Você está falhando contra uma coisa sagrada. Porque a partir do momento que você diz tornar-se membro da igreja, você diz pertencer a essa igreja e obedecer à sua liderança enquanto ela for fiel às Sagradas Escrituras. Então, todas as vezes que nós ouvimos uma convocação e não a cumprimos, nós estamos falhando. Não contra o pastor, mas contra os presbíteros da igreja. Outra coisa, quando nós damos trabalho indevido, que poderia estar sendo oferecido para o outro, nós estamos falhando contra as coisas sagradas. Estamos dando um trabalho requerendo um tempo, um esforço, que é incompatível ao que deveria ser a nossa maturidade na fé, e outros que deveriam estar sendo assistidos não estão, porque não tem como. Isso é também errar contra coisas
sagradas. E o que é errar contra o outro? Errar contra o outro, de forma prática, é quando tratamos mal algo ou alguém que nos foi confiado temporariamente. Estranho falar de alguém confiado temporariamente, mas acontece. É vigiar um filho de alguém, guardar uma pessoa, ser responsável por ela. Quando nós tratamos algo de alguém ou alguém que nos foi confiado para sempre. Então, quando você está lá, vai casar, intrinsecamente você promete à família do outro que você vai cuidar dele para sempre. É por isso que o grande peso do casamento nas Escrituras está no voto. O voto que você faz para o outro diante de outros. E quando nós não cumprimos, nós estamos falhando com o outro. Quando tratamos mal algo ou alguém que nos foi confiado diante de uma promessa. Quando nós não devolvemos algo que nos foi emprestado. Quando nós não devolvemos emoções que são direito do outro. Nós nos relacionamos, nós cuidamos, e a pessoa espera de nós uma tratativa, um amor, uma troca que nós não damos. Estamos falhando contra o outro. Quando mentimos, quando difamamos, quando exploramos tempo e emoções de forma injusta. Isso é chamado de defraudação. E todo mundo já teve ou foi vítima da defraudação na época de escola. Aquele amigo que ri das suas piadas, que te chama de lindo. E quando você chama para tomar um café, ele fala, não, a gente é só amigo. Meu Deus. Acho que essa é a primeira grande frustração do ser humano, né? A gente é só amigo. Isso é defraudação. Você cria no outro a expectativa de uma confiança, de um relacionamento, de uma troca, e relacionamentos a qualquer medida. Não são relacionamentos amorosos. E você falha com o outro. Isso também é errar contra o outro. E esse texto ele vai mostrar para a gente que existem, de forma grosseira, resumida, 3 erros que cometemos contra o outro. Aquele que desconfiamos ser um erro. Sabe quando a gente faz um negócio, a gente fica assim, rapaz, eu acho que eu vacilei ali, sabe? Esse é um erro que você comete. Segundo, aqueles que nem imaginamos ser erro. E terceiro, aqueles que nós sabemos que é um erro. E eles se manifestam de 4 formas distintas, e se eu der um nó na sua cabeça, fica tranquilo que eu vou explicar um pouquinho melhor mais à frente. Como que isso se manifesta? Às vezes, existem coisas que para nós, como indivíduo, não é erro, mas que feriu o outro. É erro do mesmo jeito. Porque para o outro é uma falha, para o outro é um erro. Às vezes, nós fazemos alguma coisa com o outro que não é um erro, mas que desnecessariamente feriu ele. Vou repetir para não dar um nó na cabeça de vocês. Às vezes, isso é uma questão muito cultural. Às vezes, na cultura da sua família, há uma forma de se comunicar. E ela não é um erro, é só uma forma. Só que você usa aquela forma com o outro, e aquele outro não gosta porque ele acha que foi uma forma imprópria. E você feriu o outro. Isso é um erro? É. Existem coisas que elas não são erradas, mas a forma como manifestamos é. Quem nunca, estando certo, e no prestar satisfação com o outro, erra a tal ponto de ferir o outro. Você não teve a intenção, você estava defendendo o que era certo, mas você feriu o outro. Errado. Ainda que você tenha feito sem intenção, também é um erro. Esse é um grande equívoco que a gente tem. Não, eu não errei porque eu não tinha intenção de errar. Você não teve a intenção, você errou, isso é um erro. 4, erros que nós cometemos com a intenção de errar. E às vezes nós escondemos isso no nosso coração. Foi sem querer. Mentira, irmão. Não foi, não. Aquele irmãozinho que esbarra você domingo, finge que não te vê, mas se joga longe. Ô, querido, desculpa, eu não te vi. Às vezes você viu sim. Aquele pé que você vê embaixo do seu, você finge que não vê e pesa com um peso de 150 quilos. Desculpa, querido, foi sem querer. Você sabe que não foi. E Deus também sabe que não. Então, diante disso,
como agir quando nós erramos? Bem, o texto fala que existe um ritual. Você vai até o sacerdote, você fala qual foi o seu erro, qual foi o prejuízo que você deu, você ressarce o prejuízo, você dá um animal e depois esse animal ele é sacrificado. Isso era chamado de oferta de reparação. Em outras partes da Escritura, elas vão se complementando. Levítico, Êxodo, Números, essas leis elas vão se complementando e mostrando como é que funciona. Vamos lá, eu catei algumas delas para mostrar para vocês. Já falei, mas vou pincelar melhor agora. Se a confissão vier da restituição voluntária, ou seja, eu errei contra o outro, percebi que errei contra o outro, e eu vou, sem ele me chamar, pagar pelo meu erro, você deveria pagar só 1/5 do prejuízo. O valor mais 1/5. 2. Se a confissão fosse involuntária, ou seja, você errou contra alguém, não sabia ou simplesmente não quis confessar, e alguém teve que trazer à tona o seu erro, você paga o que você fez, mais o dobro. Se você tivesse roubado alguma coisa de alguém e já tivesse vendido para outro, ou roubado um animal e tivesse matado aquele animal, ou seja, não tinha como você pagar aquele bem que você tirou, você tinha que pagar o valor do bem e 4 vezes mais. Lembra da historinha de Davi? Que Natan pega ele na arapuca, que ele fala, esse cabra aí tem que morrer e pagar 4 vezes mais. Davi estava citando a lei. Se o ladrão não tivesse como pagar, ele era vendido como escravo. Mas não era como escravo para sempre, não. Ele era vendido como escravo e ele trabalhava até que sua mão de obra fosse referente ao valor da dívida que ele fez. Gente, olha só, a gente não está defendendo escravidão, mas o conceito de escravidão dentro de Israel era diferente nesse sentido. Por quê? Existia o patriarcado. Apesar do patriarcado ser algo completamente atacado hoje em dia, o que a gente cristão não deve atacar, o patriarca ele era responsável pela manutenção e bem-estar de tudo e todos. Então ele tinha que tratar bem a esposa, os filhos, os animais, os empregados, os vizinhos, os escravos. Inclusive, quando o escravo pagava a dívida e ia embora, o patrão ele tinha que dar a esse escravo, ou melhor, ex-escravo, bens suficientes para ele ter como recomeçar a sua vida. Então, se alguém não tivesse como pagar, você vai trabalhar para pagar isso aí. Vai ser de graça e o preço vai ser a sua mão de obra. 5. Se a parte lesada, ou seja, aquele que foi lesado, não tivesse como ser encontrado, você tinha que pagar a família. E se você não encontrasse a família, você tinha que pagar no templo. Ou seja, você tinha que pagar de alguma maneira. Por último, o pecado pago sempre tinha como resultado final a morte de um animal. O povo tinha que saber que, independente do motivo, independente da gravidade, alguém ia sangrar. Sangue ia ser derramado. Do mesmo modo, o nosso relacionamento com outro é resultado do nosso relacionamento com Deus. Porque no nosso lugar, pela nossa transgressão, o sangue de alguém foi derramado. E é do próprio Cristo Jesus. Sempre termina em sangue o pecado. Então, como agir quando nós erramos? Então vamos lá. Como eu falei, às vezes nós erramos com o outro e é um erro que para a gente não é, mas para a cultura do outro é. A sua família é uma família um pouco mais pacífica ou um pouco mais apática e não tem por hábito conversar, dar gelo. Significa que esse é um padrão de comportamento? Não. A sua família é um pouco mais expansiva e resolver problema é sentar à mesa, dar tapa na mesa, apontar na cara e depois está todo mundo de bem. Isso é um padrão de comunicação? Não. E às vezes nós queremos levar esse padrão de comunicação para o outro e nós ferimos o outro. Isso é um erro. Então, se nós agimos assim, nós temos de nos reconciliar com o outro. Eu não tive a intenção, é por isso que a lei estava para isso. Você não teve intenção, mas você feriu. Vai e se reconcilia com seu irmão. É por isso, e isso é interessante, gente, é por isso que a cobrança da dívida era um preço justo. Você não cobrava, você me roubou R$5, agora eu quero que você pague R$1 milhão em 13 prestações. Não. O preço ele era referente ao tipo de erro.
E às vezes nós que somos atacados por alguém, a gente quer cobrar uma dívida que é eterna, não é verdade? Não, você não pode me exigir isso não, porque lá atrás, há 15 anos atrás, você falou que eu ia ficar estranha igual a minha mãe. E aquilo vira uma dívida eterna. Não, você não pode falar da minha aparência não, porque há 15 anos atrás você falou que eu ia ficar careca e você ia me abandonar. Agora nunca mais você pode fazer. A dívida não acaba nunca. A cobrança da dívida é um valor justo. Quando você erra com o outro e não é um erro, mas você feriu o outro, você tem que ir até ele pedir desculpa, irmão. Quando você erra e não tem a intenção, você do mesmo modo tem que se ressarcir. Ou melhor, ressarcir o outro. A gente tem que parar com essa cultura de fugirmos da responsabilidade do erro porque nós não tínhamos a intenção. E aí, no final das contas, a gente machuca todo mundo, fere todo mundo, mesmo sem intenção. Sabe aquela pessoa que parece uma tempestade de verão? Ela chega, vento forte, joga tudo para o alto, espalha tudo em volta, ela vai embora e fica todo mundo com aquela cara de desespero, de angústia e de choro. Todo mundo tem um parente assim. Ele é uma bomba relógio. Bota o almoço na mesa, ele senta e se ouve o barulho no fundo da contagem regressiva. Essa bomba vai explodir. E todo mundo olha para a cara de todo mundo assim, ó. Quem vai ser o primeiro a apanhar dele? E no final ele fala, não, porque eu sou assim porque eu falo a verdade. Não, você é mal educado, você é grosseiro, você é inconveniente. E a gente para por aqui para a gente não errar, né, adjetivando um amiguinho. Então, mesmo que você não tenha intenção, você feriu. É por isso que na lei brasileira existe o homicídio doloso e culposo. Doloso é quando tem a intenção de matar e culposo é quando não tem a intenção de matar. Você matou. Ah, mas eu não tinha intenção, mas matou, gente. O resultado está aí. O prejuízo está aí. Então, ainda que você não tenha intenção, você feriu. Isso é o que importa. Sangue foi derramado. E quando nós temos a intenção de errar e erramos. A minha intenção era falar e ferir mesmo, rapaz. Ferir o máximo possível que eu pudesse. A minha intenção era fazer ele entender o amargor que eu fiz sentir na alma. E a gente vai sem nenhum tipo de pena. Você se arrependeu? Paga o preço. Há uma possibilidade. Isso que é interessante. Eu já falei isso aqui na semana passada. Nós vivemos num tempo onde pedir desculpas é motivo de ser atacado. Existe um termo aqui agora que de vez em quando eu trago ele à tona, que é um termo chamado cancelamento. Alguém falou um negócio errado no reality show que participou, alguém numa entrevista falou um negócio errado que soou preconceituoso, e aí todo mundo cancela aquele cabra lá. Ataca ele, xinga, ele perde seguidor, o pessoal denuncia para os patrocinadores, ele perde dinheiro, ele é difamado. E aí aquela pessoa vem a público e fala, gente, eu queria gravar um vídeo aqui dizendo que eu me equivoquei, me arrependi. E aí o que aparece embaixo? Mentiroso, pilantra, se arrependeu porque doeu no bolso. Essa é a primeira geração que a gente vive que pedir perdão piora as coisas. Mas a Escritura está dizendo o seguinte, se você errou, e você tinha a intenção de errar, a estrada não fechou para você. Há possibilidade. Peça perdão. Ressarça o outro. Olha como a lei de Deus é maravilhosa. Ela dá a opção, a possibilidade de, independente do motivo do seu erro, você ressarcir e ser trazido de volta. Porque o maior sangue de todos foi derramado, o de Jesus. Então, se você deve dinheiro a alguém, pague. Nem que seja parcelado. Ah, mas eu não tenho um valor total. Paga o máximo que você puder. Se difamou alguém, se retrate na mesma medida. Essa é uma coisa que é feio. Você fala mal de uma pessoa para 20 pessoas. E se arrepende. E se retrata com quem? Só com ela. Mas e os 20 que você falou mal? Essa lei está dizendo o seguinte, retrate a mesma medida. Falou mal? Vá a cada uma que você falou mal e se retrate.
Falou mal publicamente? Retrate-se publicamente. Essa é uma característica do arrependimento genuíno. Se eu lesei alguém, eu quero ressarcir alguém. É interessante que isso acontece com Zaqueu e com Paulo mais à frente. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, era alguém, uma pessoa não grata para o povo judeu, porque o que acontece? Roma domina Israel e escolhe alguns judeus para cobrar impostos do próprio judeu. Então você tem um irmão de pátria te cobrando um imposto que é para pagar um estrangeiro. E Roma, como não jogava para perder, ela não dava salário para aquele cobrador de impostos. Você coloca uma porcentagem a mais dos impostos que eu cobro para ser o seu salário. E o povo sabia disso. E aquele homem ficava rico. Por quê? Porque por menor que fosse a porcentagem, era a porcentagem mínima em cima de centenas de pessoas. E Zaqueu se converte. E qual a primeira coisa que Zaqueu fala para Jesus? Se, por algum acaso, eu tiver defraudado alguém, eu vou pagar cada um deles. O apóstolo Paulo, ele foi preso por pregar o evangelho, aí colocaram várias acusações de desordem, de ser contracultural, e numa conversa Paulo fala o seguinte, não tem problema, parar de pregar eu não vou parar de pregar, mas se por acaso eu ferir alguma lei, e por tê-la ferido eu sou passível da condenação de morte, não tem problema, podem me matar. Olha que interessante. Paulo não fala, foi sem querer, queridos, eu não tive a intenção. Paulo não fala, não, a minha intenção era das melhores possíveis. Ele fala o seguinte, não, eu preguei, foi isso que eu fiz. Se o resultado for a morte, que eu morra. É um resultado disso. Essa é uma característica daquele que foi alcançado por Cristo. Quando ele percebe, sendo essa percepção vinda dele mesmo, ou do outro que trouxe à tona, o primeiro conceito de arrependimento que vem no coração dele é, eu preciso ressarcir a dívida que eu fiz. Eu preciso fazer com que o outro seja ressarcido em alguma medida. Por quê? Já parou para se perguntar nisso? Se ele já se arrependeu, se ele já pediu perdão, por que ele tem que pagar? Tem que pagar porque quem foi lesado tem que ser ressarcido. Você roubou? Paga. Porque às vezes a gente lesa o outro e a gente acha que lesar o outro para por ali. Eu roubei 100, eu vou devolver 100. Não, meus irmãos. Quando nós lesamos o outro, o prejuízo vai muito além. Se você rouba o dinheiro de alguém, aquele alguém não tem só a ausência daquele dinheiro. Agora ele não paga as suas dívidas. O seu nome suja. Ele é cobrado por outros e ele deve outros. Olha o efeito que isso traz. Sem contar a preocupação, a tristeza, o medo. Sempre que nós lesamos o outro, esse prejuízo ele é sempre maior. Então Deus está dizendo o seguinte, para haver justiça, para haver equilíbrio, precisa haver ressarcimento. Você precisava pagar porque pagar fazia com que o erro parasse ali. Você já ouviu uma expressão, que ela é verdade, mas ela é feia, que o brasileiro só sente quando dói no bolso? Já viu isso? Eu trabalhei numa empresa de transporte, eu trabalhei muito tempo nessa área, que tinha um número gigantesco de multa. Enorme, irmãos. A empresa morria em dinheiro demais por mês pagando multa dos motoristas. E não tinha como descobrir, porque eram centenas e centenas. E aí chegou um gerente e falou assim, olha só, são quantas garagens? 5. Descobre 5. Um de cada garagem que recebeu a multa e cobra dele e ela vai parar. Pô, mentira, né? Cobramos. Um de uma garagem, um de outra, um de uma terceira, um de uma quarta, um de uma quinta, só umzinho de cada garagem. Nós ficamos 6 meses, sem centenas de multas, porque 5 foram cobrados. Então, cobrar com que o outro pague aquilo que ele lesou é fazer com que esse pecado ele cesse. Olha, eu não posso continuar nesse caminho porque existe um custo. E às vezes o custo é alto demais. 3. Deus queria que o povo pagasse porque o povo não pode usufruir do fruto do seu erro. Olha só, coloca no seu coração. Alguém te lesou, ela te pediu perdão, e no mês seguinte, ela compra um carro
com o valor do que ela te roubou. Você vai ficar feliz? Não, né? Eu conheci um colega de trabalho que um dia a gente estava conversando, e ele falou assim, Arthur, você sabia que eu já fui rico? Aquelas conversas soltas, assim, meio sem sentido, sabe? Rapaz, não sabia não, não acredito muito não. Então, eu tive muito dinheiro. Tive imóveis, eu tinha um hortifruti gigante no Rio de Janeiro. Mas o que acontecia? Todos os dias de manhã, chegava um caminhão com os melhores produtos, com os produtos que são vendidos só nos mercados mais caros. Ele me cobrava o mesmo preço dos produtos mais baratos no Ceasa. Ele só falava o seguinte, eu não te dou nota de nada e não me pergunte nada. E eu comprava. E eu vendia aquilo por um preço intermediário, nem muito barato, nem muito caro, e eu fiquei famoso. Pessoas de outros bairros iam comprar. E eu comprei imóveis, parcelei um monte de imóveis. E um dia eu me converti. E eu conversei com o pastor, falei, olha pastor, os meus bens foram adquiridos dessa forma. E o pastor falou, ó, se prepara, porque tudo que você ganhou, que foi indevido, Deus vai tirar de você. Ele falou, da noite para o dia, aquele caminhão parou de aparecer. Aquele homem não atendeu mais a minha ligação. E eu quebrei. Para a glória de Deus. Deus não ia permitir que aquele homem continuasse usufruindo de algo que lhes outros. É por isso que Deus exige. Quarto, Deus exige a restituição, porque ela derruba os obstáculos para a reconciliação. Imagina, alguém lesa você, seja financeiramente, seja emocionalmente, e aquela pessoa agora não tem mais nenhuma responsabilidade sobre isso. Você fica, poxa, errou contra mim e vida que segue? Não. Ela precisa vir até você, ela precisa te ressarcir. Isso quebra obstáculos para você se reconciliar. E por último, isso permite o pecador se tornar limpo de novo. Pagou? Errou. Pagou a dívida? Você está limpo, irmão. Você tem a possibilidade agora de caminhar de novo com a gente. Isso é graça. Isso tudo é manifestação da graça de Deus. Por quê? Porque a ideia não era punição, era justiça, ressarcimento e reconciliação. Esse era o objetivo principal. É por isso que Jay Adams vai falar sobre Paulo o seguinte, referindo-se ao crime que, para a manutenção da lei e da ordem pública, deve ser punido pelo Estado, mesmo que possa ter sido perdoado pelos indivíduos ofendidos, o apóstolo Paulo escreveu, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Atos 25, 11. Note que Paulo não disse, gostaria de pedir perdão, esperando assim evitar a pena de morte. Ele pede perdão e fala, se é o crime que eu cometi, que eu pague por ele. Diante de todas essas leis, diante de todos esses detalhes, Deus queria que o povo entendesse duas coisas. Ele exige santidade. E toda vez que um pecado é cometido, um sacrifício é feito. Alguém vai morrer. E não vai ser você. Vai ser um animal que vai morrer no lugar. E existia um animal que era sacrificado diante do altar. E existia um outro, no dia da expiação, que era o bode expiatório. Eles furavam o peito daquele animal e mandavam aquele animal para fora dos portões da cidade. E ele ia caminhando, sangrando até morrer. Para que assim o pecado fosse levado para longe do povo. Do mesmo modo, Jesus, na cruz, morre no nosso lugar, fora dos portões da cidade. E a partir de então, nós precisamos aprender a matar o nosso ego e aceitar o arrependimento do outro. Nós precisamos matar o nosso ego e perceber que mesmo sem o outro pedir perdão, isso não determina a nossa vida. Jesus determina a nossa vida. Nós precisamos matar o nosso ego e também pedir perdão pelas nossas falhas. A esperança para o seu coração, a esperança para a sua ofensa, a esperança para o seu erro. E Cristo é essa esperança. Porque Ele pagou a maior dívida de todas. E a partir de então, nós fomos resgatados. Vamos orar?
Senhor Jesus, graças te damos, porque o Senhor nos dá a opção, a possibilidade de pagarmos pelos erros que nós cometemos, Pai. Mas isso só é possível quando nós entendemos que o maior preço de todos foi pago. Por isso, a primeira oração que a gente faz nesse momento é: traga-nos, Pai, à tona o conhecimento de que nós somos pecadores, o conhecimento de que nós somos falhos, e no lugar de nós ficarmos olhando o erro do outro, o pecado do outro, que nós olhemos primeiro para o nosso coração manchado do pecado, e que venhamos pedir: Pai, lava-nos, Pai, torna-nos limpo, que a partir de então possamos perdoar o outro, mas que a partir de então possamos perceber que temos responsabilidade diante dos erros que nós cometemos, com intenção ou sem intenção. Que nós tenhamos coragem, Pai, de ir até aquele que nós ferimos e pedimos perdão, e pagarmos aquilo que nós podemos pagar. Que nós tenhamos coragem de olhar para o nosso coração e perceber que nós somos falhos e que o Senhor é a esperança das nossas vidas. Que tenhamos força de nos reconciliar com o Senhor. Que tenhamos força, esperança para nos reconciliarmos com a igreja. Que nós tenhamos força para nos reconciliar com o outro, sabendo que o Senhor é quem determina a nossa vida. Não é a ferida que o outro fez no nosso peito, não é a falta de perdão, não é o que o outro fez contra nós, mas o Senhor. Que em Ti sejamos renovados e transformados todos os dias. Amém.